E aí, povo abençoado, saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Espero que o Natal de vocês tenha sido uma bênção. Estamos aqui com a segunda aula do livro de Esther, que demos a continuidade quinta-feira passada, e está sendo uma bênção. Aí, ontem estava preparando o estudo e agora resolvi gravar para passar para vocês. Fiz um resumo bem simples, a qual venha dar um entendimento bom para todos nós. Separei alguns trechos aqui, o que eu pude colocar para não prolongar. Eu da aula passada acho que o vídeo foi 1 hora e alguma coisa, aí para esse vídeo ser mais curto, o que eu tive que falar eu sempre falo no primeiro vídeo, aí o restante é só uma complementação para dar um complemento a mais. Que o Senhor possa estar assim abençoando a tua casa, abençoando o Brasil e me abençoando também. E tem sido uma honra estar aqui com vocês, juntos estudando a palavra do Senhor. Estamos no segundo volume desse estudo, e aí vamos estudar sobre o livro de Esther, filho pródigo, semeador, e examinando a nós mesmos para saber se está na fé. Uns temas abençoados. Espero que vocês gostem e estudem, que estudando vai cada capítulo e versículo que vou botando para vocês vai trazendo um conhecimento a mais. Quando eu falo é um estudo detalhado do livro de Esther, mas só que a Bíblia é um quebra-cabeça, tem coisa que está no livro de Esther que vai estar em Provérbios, Josué, Deuteronômio e assim sucessivamente. Então não podemos estudar um livro da Bíblia sem ter a participação dos outros. E como eu falei com vocês no outro vídeo anterior, que apesar do livro não citar o nome de Deus, mas citam algumas intervenções divinas no livro de Esther, e tem sido uma bênção. Vou estar assim orando para darmos continuidade. Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Senhor, mais uma vez com esse estudo, ó Pai, e queremos, Senhor, a conhecer a Ti, ó Pai, e ter uma intimidade, ó Senhor. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra, ó Senhor. Queremos mais de Ti, ó Pai. E nós viemos diminuir constantemente para que Tua graça, Tua glória e o Teu poder cresça, Senhor, sobre nós. Ó Senhor, visita o nosso lar, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua presença constantemente, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Vou estar lendo o texto áureo de hoje, dessa aula 2, no capítulo 2 do livro de Esther, do verso 5 ao 7. É esse texto-chave que vamos dar partida. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 5 ao 7, que diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, e foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jecônias, rei de Judá, a qual transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este cria a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era uma moça bela, de aparência e formosa à vista. E morrendo seus pais,
e sua mãe, Mardoqueu a tomou por sua filha. Só até aí. Vamos estar estudando nessa aula 2 a formação de Esté. O que sabemos sobre a infância de Esté e por que ela teve de ir morar com seu primo Mardoqueu ou Mordecai? Qualquer uma dessas pronúncias estão certas. Esté, como sabemos, era órfã. Desde o primeiro capítulo vai nos dizer que o pai de Esté morre e o primo Mordecai pega para criar Esté, que ela era formosa, tinha uma boa aparência. Sabemos muito pouco sobre o pai dela. O livro de Esté não pronuncia muitas coisas sobre os pais dela. Eles lhe deram o nome de Radassa, que em hebraico significa murta, que é um lindo arbusto de flores brancas. Quando os pais de Esté morrem, um de seus parentes, um homem bondoso chamado Mordecai, teve pena da criança. Mordecai teve pena de Esté. O texto, a história não vai nos dizer o porquê ele pegou para criar Esté. Se foi por alguma culpa, alguma promessa, não vai nos dizer, só diz que ele pegou para criar Esté. Eles eram primos, mas Mordecai era bem mais velho. Ele levou Esther para sua casa e cuidou dela como se fosse sua filha. Podemos observar no capítulo 2, do verso 5 que acabamos de ler ao 7, e o versículo 15. Podemos ver esse cuidado de Mardoqueu com Esther. Mardoqueu tinha bons motivos para sentir orgulho de sua filha adotiva. Mardoqueu se alegrava com Esther, o jeito dela, tudo que ela fazia, ele se alegrava, não tinha o que reclamar dela. Agora, como Mardoqueu criou Esther? Que tipo de vida Esther e Mardoqueu levavam em Susa? A história vai nos dizer que Mardoqueu e Esther eram exilados judeus na capital persa, onde provavelmente eram desprezados por causa da religião e da lei que tentavam seguir. Provavelmente, ali como a gente sabia que eles eram judeus exilados quando foi cativo pelo rei Nabucodonosor, e provavelmente por eles ser judeus, seguir a religião, a sua lei, provavelmente eles eram desprezados, eram colocados de lado. Mas Esther com certeza ficou bem achegada a seu primo, à medida que ele lhe ensinava sobre Jeová, o Deus misericordioso que muitas vezes no passado havia resgatado seu povo de dificuldades e que faria isso de novo. A intimidade de Mardoqueu com Esther era tão grande que ele passou a sua religião para ela. No caso, eles eram bem chegados, como pai e filha. Lá no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 44 e 45, vai falar sobre essa religião, sobre esse Deus a qual servimos. Naturalmente surgiu um vínculo de afeto e lealdade entre Esther e Mardoqueu. Por eles ser ali parentes e ter esse tratamento de pai para filha, eles geraram esse afeto, esse vínculo de lealdade um para com o outro. Parece que Mardoqueu tinha algum tipo de cargo no castelo em Susa.
visto que se assentava regularmente no portão com outros servos do rei, que vai pronunciar lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 19, 21, o capítulo 3, versículo 3. Não sabemos como era o dia a dia de Esther, à medida que crescia, mas não é difícil imaginar que ela cuidava de seu primo mais velho e de sua casa, provavelmente em um dos bairros mais pobres do outro lado do rio em relação ao castelo. Nós, sobre a infância de Esther, nós só podemos estudar isso, que não temos muito acerca. Ela talvez gostasse de ir ao mercado em Susa, onde ouviu onde horríveis parteiros e outros comerciantes exibiam suas mercadorias. Talvez ela gostasse de sair para passear, como é de costume aí nós mesmos. Naquele tempo não existia, não era de carro nem moto, era a pé mesmo. Às vezes tomar um vento, aí ia no supermercado, para não ficar enfurnada dentro de casa. Esther nem imaginava que todo aquele luxo mais tarde seria algo comum na sua vida. Ela não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Embora a vida de Esther fosse talvez meia corrida, por causa que tinha que cuidar dos afazeres dentro da sua casa, a comida para seu primo quando chegasse, estivesse pronto, a correria, ela não esperava, nem imaginava o que o futuro estava reservando para ela. É o que nós temos essa convicção, nós crentes evangélicos, e temos que ter, não é ruim, que o futuro que nos espera está na mão de Deus, que no caso é aquele ditado, o amanhã pertence a Deus. É tão bom quando a gente entregamos a nossa vida a Deus e sabemos que o amanhã Ele vai cuidar, por causa que Deus é um Deus de promessa, e que na nossa vida Ele vai fazer tudo diferente. O que outrora, vamos dizer, não conseguíamos realizar o nosso sonho, Deus vai trazer forças e mais esperança e determinação e foco para nossas vidas, para conseguir alcançar aquele sonho tão esperado, almejado, né? Esther, como a própria Bíblia vai nos citar, que ela era bela de aparência, era formosa, que leva também a uma pergunta nesse livro de Esther, o porquê a rainha Vasti foi desposta e o que aconteceu depois disso. Nos leva a perguntar o porquê a rainha foi tirada do seu posto, e vou estar explicando, ao qual foi explicada também no vídeo anterior. Aqui só vai ser um complemento a mais. Certo dia em Susa, todos estavam comentando o tumulto que havia surgido na corte. Como era um reinado e ali todo mundo se conhecia, não como a gente vemos, né, em filme, principalmente, ali saíam os boatos da corte e passava para toda a cidade, aquele povo ali que morava. Durante uma grande festa em que Assuero,
estava recebendo a nobreza com um suntuoso banquete, ele decidiu convocar sua bela rainha Vasti, que estava festejando separadamente com as suas mulheres. No caso, devido a este banquete a qual o rei convoca, né, a sua esposa para estar ali presente, e ela festejando separado do seu marido, no caso do rei. Mas Vasti se recusou a ir. A história vai nos contar que Vasti não quis ir para a festa que o rei planejou. Humilhado e furioso, o rei perguntou a seus conselheiros como Vasti deveria ser punida. Aí o rei perguntou, né? Aí o rei perguntou aos seus conselheiros como a rainha deveria ser punida, porque foi chamada, convocada e ela não quis participar, né? E os conselheiros aconselharam que a rainha fosse desportada do seu cargo. E ela foi, como a história vai nos retratar, que ela foi tirada do seu posto de rainha. No caso, o rei se separou dela e desportou ela. Os servos dos reis começaram a procurar por todo o império belas moças, principalmente virgens, dentre as quais o rei escolheria uma nova rainha. Ele vai estar sendo citado essa história lá no capítulo 1, verso 1 e 2 e o versículo 4. Por que Mordecai talvez tenha se preocupado com Esther à medida que ela crescia? Como você acha que podemos aplicar o conceito equilibrado da Bíblia sobre a beleza? Podemos observar lá no livro de Provérbios, capítulo 31, 30. Para não ficar em minhas palavras, vamos lá para Provérbios. Vou estar lendo Provérbios 31, versículo 30. Aqui, que diz assim: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que tem ao Senhor, essa será louvada. Essa é uma das conjecturas da própria Bíblia quando retrata sobre a beleza. No caso aqui fala, né? Enganosa é a graça, no caso a formosura, é a vaidade. Mas a mulher que tem ao Senhor Deus, essa será louvada. E foi o que aconteceu com Esther. Ela, além de ser bela, formosa, ela tinha o Deus, o Jeová, que outrora defendeu o seu povo, e certamente não era agora que ia fazer com que Esther, uma mulher temente a ele, não tivesse uma oportunidade. E como nós acabamos de ler, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, ou esta será bem-aventurada. Podemos imaginar Mordecai olhando de vez em quando para Esther, com carinho, e percebendo um misto de orgulho e preocupação de sua querida prima havia crescido e se tornado uma moça de notável beleza. Mardoqueu percebeu
que conforme o tempo ia passando, Esther ia crescendo e se tornando bela e notável aos olhos humanos. O relato diz que a moça era bonita, de figura e bela de aparência. Esther capítulo 2, versículo 7, o versículo que acabamos de ler. A Bíblia apresenta um conceito equilibrado sobre as belezas. Ela é algo agradável, mas precisa estar acompanhada de sabedoria e humildade. Esse é o conceito da beleza dentro da Bíblia. Ela é algo agradável, mas só que precisa ser acompanhada da humildade e sabedoria. Senão, pode gerar vaidade, orgulho e outras características indesejáveis, como vai citar lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Já notou como isso é verdade? No caso de Esther, em que resultaria a sua beleza em algo bom ou ruim? Só o tempo diria. O que aconteceu quando os servos do rei notaram Esther e por que a despedida deve ter sido difícil para ela e Mardoqueu? Porque Mardoqueu permitiu que Esther se casasse com um pagão. Inclua o quadro. Em suas buscas, o servo do rei notaram Esther. Como eu havia falado, que depois que tiraram a rainha abaixo, o rei precisava de outra rainha para colocar no lugar dela. E ali mandou os conselheiros, os seus servos, sair por toda a sua cidade, a sua fortaleza ali, e procurar meninas belas para ele. E é claro que Esther não ia ficar de fora, porque ela era uma moça bela e com tudo que o rei pediu para seus servos. Eles a levaram da casa de Mardoqueu para o grande palácio do outro lado do rio. Esther capítulo 2, 8. Deve ter sido uma despedida muito difícil, pois Mardoqueu e Esther eram como pai e filha. Deve ter sido duro quando Mardoqueu soube que Esther ia ser levada, caso que, querendo ou não, ele sentia como pai de Esther. Ele não queria que sua filha adotiva se casasse com um descrente, nem mesmo com um rei. Para Mardoqueu, o rei podia ser rei, podia ser o homem mais rico. Mas se fosse descrente, não fosse da mesma religião, Mardoqueu não queria que ela se casasse. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Esther deve ter escutado com bastante atenção os conselhos de Mardoqueu antes de partir. Enquanto era levada para o castelo de Susa, muitas perguntas devem ter passado pela sua mente. Que tipo de vida a esperava? Ela deve ter ficado com medo de chegar lá e deparar com algo que não ia ser satisfatório ao gosto dela. Saindo do seu acomodismo, indo para outra casa a qual ela não era ciente o que tinha e o que ia fazer. Mas isto era diferente. Ela ganhava favor aos olhos de todos o que haviam. Todo mundo que via Esther ganhava
um gosto por ela. Agora, como Esté poderia ter sido facilmente afastada pelo novo ambiente em que se encontrava? Como Mardoqueu mostrou que estava preocupado com o bem-estar de Esté? Esté se viu em um mundo totalmente novo e estranho para ela. Esté se deparou com um cenário totalmente diferente do que ela vivia. Estava entre as muitas moças que haviam sido trazidas de diferentes lugares do Império Persa, que só não tinha ela ali. E ela, sem entender, e seus costumes, idioma e atitude provavelmente variavam muito. As moças foram colocadas sob a supervisão de um encarregado chamado Hegai, e passaria por um extenso tratamento de beleza, um programa de 1 ano que incluía a massagem com óleos, perfumes, como podemos observar no livro de Esté 8:12, capítulo 2, versículo 8 ao 12. Um ambiente e um modo de vida assim poderia facilmente ter feito com que aquelas moças ficassem obcecadas pela aparência, além de gerar vaidade e competição. Será que isso afetou Esté? Ninguém estava mais preocupado com Esté do que Mardoqueu, do que o seu pai adotivo. Mardoqueu deve ter ficado com os cabelos brancos de preocupação, porque levou a sua menina. O relato mostra que todos os dias eles chegavam o mais perto possível da casa das mulheres para saber se ela estava bem. No capítulo 2, ainda versículo 11, vai falar: à medida que conseguia alguma informação, talvez por meio de servos, cooperadores que trabalhavam ali, e provável que seu coração se enchesse de orgulho paternal. Por quê? Até que ponto Esté impressionou as pessoas ao seu redor? Porque Mordecai ficou com alegria por saber que Esté não tinha revelado sua origem judaica. A história vai nos dizer que Esté impressionou tanto Hegai que ele a tratou com muita bondade, dando-lhe 7 servas e o melhor lugar na casa das mulheres. O relato diz até que Esté ganhará continuamente favor aos olhos de todos os que a viam. No capítulo 2, 9 ao 15. Será que foi a beleza por si só que teve esse efeito? Claro que não. No caso de Esté, foi muito mais do que isso. A palavra do Senhor diz que quando a gente está com a vida alicerçada nos preceitos e no caminho do Senhor, o brilho do Espírito Santo está sobre nós. E creio que assim foi na vida de Esté. Por ela ser uma mulher temente a Deus, ali estava o Espírito Santo
sobre a vida dela. Esther sabia que a humildade e a sabedoria são muito mais importantes do que a aparência. Esther foi instruída claramente por seu primo que a humildade e a sabedoria são mais importantes do que a aparência. Por exemplo, lemos: Esther não deram informações sobre o seu povo ou sobre a sua parentela, porque o próprio Mardoqueu lhe dera ordem de que não o contasse, como está no versículo 10. Porque Mordecai instruiu Esther a ser discreta sobre sua origem judaica. Foi Mardoqueu que ensinou Esther a não contar sua origem. Com certeza ele notava que havia muito preconceito contra seu povo entre a realeza persa. Talvez Mardoqueu percebeu que ali o judaísmo não se entrava no território persa. Talvez se ele fosse revelado, talvez poderia ser até morto. Como ele ficou alegre por saber que Esther, apesar de estar longe dele, ainda mostrava o mesmo espírito sábio e obediente. Aí isso foi acalmando a Mardoqueu, porque via que os costumes ainda estavam nela. Agora, como jovens hoje podem imitar o exemplo de Esther? Hoje em dia, os jovens também podem alegrar o coração de seus pais ou de outros responsáveis por ele. Hoje em dia, os adolescentes podem alegrar o coração do responsável que está ali com ele. Que é quando não estão à vista dos pais. Porque geralmente o filho ali só vai mostrar um exemplo bom na frente do pai. Mas o pai se alegra quando ele não está presente e você dá um bom testemunho do que aprendeu em casa. Mesmo ela estando ali rodeada de pessoas superficiais, imorais ou ruins, ela não deixou ser levada. Ela tinha o seu próprio pensamento, sua própria atitude. Eles podem resistir a mais influências e se apegar ao que sabem ser certo. Quando fazemos isso, alegram o coração de seus pais, tanto o Pai Celestial como os pais daqui da terra. Assim como Esther. Provérbios 27:11. Um grande conselho para a juventude. E foi uma dessas que, por isso, Jesus cita, que escreveu aos jovens, porque os jovens são os fortes e já venceu o maligno. No caso, a confiança da geração cristã está na mão da juventude. Eles são fortes, têm autoridade sobre os demônios. E isso vai ficar mais nos próximos estudos aí para frente. Como Esther conquistou o amor do rei? Porque há mudanças na vida de Esther devem ter sido desafiadoras. Vamos estar revelando agora. Quando chegou o momento de se apresentar ao rei, Esther recebeu a liberdade de escolher qualquer coisa que achasse necessário, talvez para ficar ainda mais bonita. Mas Esther foi modesta e não pediu nada além do que
Hegai havia mencionado. É provável que ela tenha percebido que o coração do rei não seria conquistado só pela beleza. Talvez ela tenha percebido isso, que a beleza para o rei importava em algumas coisas, mas só que o que importava mais talvez estivesse sendo a humildade. Talvez o rei esteja esperando um espírito ali humilde e modesto. Seria algo bem mais raro naquela corte. Será que ela estava certa? O relato da história vai responder que o rei veio amar Esther mais do que a todas as outras mulheres, de modo que ela obteve mais favor e benevolência diante dele do que todas as outras virgens. E passou a pôr-lhe e passou a tocar. Eu esqueço o nome daquele. É tipo um cajado real sobre a cabeça de Esther. Dá um nome, mas fugiu da memória. E é o cedro. Aí tocou na cabeça de Esther, fazendo a nova rainha. Colocou ela no lugar da rainha Vasti. Podemos observar essa situação no capítulo 2 ainda, verso 17. Deve ter sido difícil para aquela humilde jovem judia adaptar-se a essa mudança em sua vida. Ela era a nova rainha, esposa do monarca mais poderoso da terra naquela época. Será que sua nova posição lhe subiu a cabeça, deixando-a orgulhosa? E isso foi muito pelo contrário. Ela não deixou a fama ou poder subir a mente dela. De que maneira Esther continuou obediente ao seu pai adotivo? Porque o exemplo de Esther é importante para nós hoje. Esther continuou obediente ao seu pai adotivo, no caso, Mardoqueu. Manteve em segredo sua ligação com o povo judeu. Ela ainda ficava escondido com a sua origem. Ninguém, mesmo casada com ele, não sabia que ela descendia do povo judaico, do povo judeu. Além disso, quando Mardoqueu descobriu uma trama para assassinar Assuero, Esther obedientemente informou o rei, e a conspiração foi frustrada. Seu espírito humilde e obediente mostrava que ela não havia perdido a fé em seu Deus. A humildade e a obediência de Esther mostrava que ela ainda seguia ao Deus que foi ensinado pelo seu primo, ao seu pai adotivo. O exemplo de Esther é muito importante para nós hoje, visto que poucos consideram a obediência uma virtude, e a desobediência e a rebeldia são a regra. Mas pessoas de genuína fé prezam a obediência, assim como Esther. E temos visto aí que a desobediência, a rebeldia tem tomado conta aí de muitos jovens, e principalmente dos cristãos, deixando de ter essa virtude, que é o temor a Deus, a fé genuína, a obediência aos santos dos santos. E a fé de Esther era testada.
a todo tempo. Separei essa pergunta novamente para estar complementando o vídeo anterior. Por que Mordecai deve ter se recusado a se curvar diante de Amã? Como muitos já me perguntaram, eu expliquei no vídeo anterior. Como homens e mulheres de fé hoje imitam o exemplo de Mardoqueu, nós temos que voltar aí para saber a história. Um homem chamado Amã obteve destaque na corte de Assuero. Foi eleito ali o comandante. O rei o nomeou também como Amã como primeiro-ministro, o que fazia de Amã seu principal conselheiro e o segundo homem mais poderoso no império. O rei até mesmo decretou que quem visse esse alto funcionário deveria se curvar diante dele, que já está escrito no capítulo 3, versículo 1 ao 4. Para Mardoqueu, essa lei era um dilema. Mardoqueu vivia fugindo desse dilema, dessa lei. Ele sabia que devia obedecer ao rei, mas só quando isso não envolvesse desobedecer a Deus. O problema é que Amã era a gatita. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Vocês vão lembrar. Pelo visto, isso significa que ele era descendente de Agag, o rei amalequita, executado pelo profeta Samuel. Que aí vamos ter que voltar um pouco lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 33. Os amalequitas eram tão maus que se declararam inimigo de Deus, se declararam inimigo de Jeová e de Israel. Aí, como o povo era condenado por Deus, que está escrito lá em Deuteronômios, capítulo 25, 19, como é que um judeu fiel poderia se curvar diante de uma amalequita, sendo que era uma descendência declarada por Deus, maldita e inimiga de Deus? No caso, a descendência amalequita até os dias de hoje são inimigos de Deus. Mordecai nunca faria isso, porque era um homem temente a Deus, nunca ia se curvar por uma amalequita, sabendo da história. E ele manteve sua posição. Até hoje, homens e mulheres de fé têm arriscado a vida para cumprir este princípio. Temos de obedecer a Deus como governante, antes que aos homens. Eu não estou dizendo aqui que não devemos obedecer ao governo, porque lá em Provérbios vai citar que Deus que fundou o governo e devemos obedecer às leis do homem. A própria Bíblia deixa bem claro. Mas aí, como essa lei botava para desobedecer a Deus, no caso, em alguns termos, se for para desobediência da palavra de Deus, aí Deus até abre uma aspa para você não ir contra ele, como fez Mardoqueu. E como está escrito no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Isso é tudo Bíblia. Não estou tirando nada aqui das minhas palavras, por isso que tenho essa mania de estar citando as passagens. E demoro de preparar alguns estudos por causa disso, que eu gosto de pegar o que está na Bíblia. Não gosto de pegar o meu achismo, que eu acho, não. Nós temos que atentar para isso.
O que está na Bíblia é o que a gente tem que seguir. Não é que muitos homens aí fora falam baboseira. E às vezes, sem entendimento, a gente vai seguindo e quando vê, está trilhando o caminho errado. Por isso que Deus deixa bem claro: examinai-vos a vossas escrituras. O que Amã queria fazer e como conseguiu convencer o rei? Como disse, o rei decretou que todos que vissem Amã se curvassem a ele. Mas só que com Mardoqueu era diferente. Toda vez que via Amã, nunca se curvava. E Amã ficou furioso. E começou a tramar algo para matar Mardoqueu. Não era suficiente para ele. Ele queria exterminar o povo de Mardoqueu. No caso, queria exterminar o povo judeu. Para convencer o rei a fazer isso, Amã passou uma ideia negativa dos judeus, sem mencionar nomes. Deu a entender que eles eram insignificantes, um povo disperso e separado entre os povos. Pior ainda, Amã disse que eles não obedeciam às leis do rei, ou seja, que eram rebeldes e perigosos. E Amã propôs doar uma enorme quantidade aos tesouros do rei para pagar as despesas da chancina dos judeus no império. Assuero deu o seu próprio anel de sinete, se não me engano é sinete, a Amã, para ele aprovar qualquer ordem que tivesse em mente. Aí ficou mais fácil para Amã, estava com a chave na mão para exterminar o povo judeu. Aí com a proclamação de Amã, afetou os judeus em todo o Império Persa, incluindo Mardoqueu. O que Mardoqueu implorou que Esté fizesse quando descobriu o plano de Amã. A história vai nos dizer que em pouco tempo, mensageiros foram rapidamente a cavalo a cada canto do vasto império, levando o que resultaria em uma sentença de morte para o povo judeu. Imagine o impacto que essa proclamação deve ter tido ao chegar a distante de Jerusalém, onde os restantes de judeus, depois de voltar do exílio em Babilônia, lutavam para reconstruir a cidade, que ainda não tinha muralhas para se defender. Ao receber a terrível notícia, talvez Mardoqueu tenha pensado neles, bem como em seus amigos e parentes em Susa. Muito aflito, ele rasgou sua veste, a história vai nos dizer, e cobriu-se de serrapilhas ou cinza, e ficou no meio da cidade clamando. Amã, porém, sentou-se com o rei para beber sem remorso pelo sofrimento que estava causando aos judeus e aos amigos dele em Susa. Esté capítulo 3, 12. E Mordecai sabia que precisava agir o mais rápido possível. Mas o que ele poderia fazer? Esté ficou sabendo da aflição dele e lhe enviou roupas. Mas Mardoqueu, porém, se recusou a ser consolado. Pode ser que ele se perguntasse, já por muito tempo, por que seu Deus, Jeová, havia permitido que sua querida Esté fosse tirada dele para ser rainha de um governante pagão. Agora as coisas estavam começando a fazer sentido.
Mardoqueu enviou uma mensagem a Esté, implorando que ela intercedesse junto ao rei em defesa de seu próprio povo. Que vai estar lá escrito no capítulo 4, versículo 4 ao 8. E vai nos falar ali que Esté ficou com medo. E por que Esté ficou com medo? De comparecer perante seu marido, o rei. Ao ouvir aquela mensagem, a história vai nos dizer que Esté deve ter ficado apavorada. Esse seria o maior teste de sua fé. Ela ficou com medo, como indica sua resposta a Mardoqueu. Ela lembrou da lei que dizia que comparecer perante ao rei sem ser convocado significava pena de morte. Os transgressores só seriam poupados se o rei intercedesse, estendesse o cetro e pôs na cabeça. Caso contrário, quem o rei não chamasse era morto. E será que Esté podia esperar essa clemência, ainda mais depois do que tinha acontecido com Vasti? Quando se recusou a obedecer a uma ordem do rei? Esté disse a Mardoqueu que já fazia 30 dias que o rei não chamava para comparecer perante ele. Esse desinteresse lhe dava bons motivos para se perguntar se havia perdido o favor daquele rei cheio de caprichos. O que Mardoqueu disse para fortalecer a fé de Esté? Por que vale a pena imitar o exemplo de Mardoqueu? Mardoqueu respondeu com firmeza para fortalecer a fé de Esté. Ele assegurou que, se ela não agisse, a salvação dos judeus viria de outra fonte. Mas como ela poderia esperar ser poupada quando a perseguição ganhasse força? Assim Mardoqueu mostrou sua profunda fé em Jeová, que nunca deixaria seu povo ser exterminado, nem sua promessa sem se cumprir. Josué 23:14. Depois Mardoqueu perguntou a Esté: quem sabe se não foi para um tempo como este que atingiste a realeza? Não acha que vale a pena imitar o exemplo de Mardoqueu? Ele tinha plena confiança em seu Deus, o Jeová, e nós temos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Uma fé mais forte do que o medo da morte foi a fé de Esté. Como Esté mostrou a fé e a coragem. Havia chegado a hora de Esté tomar uma decisão. Ela disse a Mardoqueu para pedir que seus compatriotas se juntassem a ela em um jejum de 3 dias. Suas mensagens termina com a declaração de fé e coragem que ficou registrada até hoje. Se eu tiver de perecer, terei de perecer. Naqueles 3 dias, ela deve ter orado mais fervorosamente do que nunca. Finalmente chegou o momento, ela colocou sua melhor vestimenta real, fazendo tudo o que podia para agradar o rei. Então saiu a seu encontro. Esté arriscou a vida para proteger o seu povo, para proteger o povo de Deus. Como descrito no começo deste capítulo, Esté dirigiu-se à corte do rei. Podemos imaginar sua preocupação e sua oração fervorosa.
enchendo-lhe a mente e o coração. Ela entrou no pátio, de onde podia ver Assuero. Talvez tenha tentado ler a expressão no rosto do rei. Se ela teve de esperar isso, deve ter parecido uma eternidade. Mas a espera acabou quando o rei a viu. Com certeza ele ficou surpreso, mas sua expressão facial se abrandou e ele estendeu seu cetro de ouro. Agora, o porquê que o cristão verdadeiro precisa de coragem como Esté e porque a missão dela estava apenas começando. Estou terminando já. A história vai dizer que Esté tinha conseguido uma audiência e um ouvido atento. Ela havia tomado posição a favor de seu Deus e de seu povo, estabelecendo um belo exemplo de fé para todos os seus servos e servos de Deus ao longo do tempo. Os cristãos verdadeiros hoje dão valor a exemplos assim. Jesus disse que seus verdadeiros seguidores seriam identificados pelo amor e pela obediência, que está lá no livro de João, capítulo 13, 34 e 35. Geralmente é preciso coragem como a de Esté para mostrar esse tipo de amor, mas mesmo depois de Esté agir a favor do povo de Deus, naquele dia sua missão estava apenas começando. Como ela convenceria o rei de que o conselheiro predileto dele, Amã, era um terrível conspirador. Como poderia ajudar a salvar seu povo? Essa pergunta serão respondidas nos próximos capítulos e na próxima aula. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Essa é a aula 2 do livro de Esté. Como sempre falo, respondam as atividades, estudem os capítulos que tenho botado para vocês. Isso vai ajudar tanto vocês a ter um conhecimento maior e responder as perguntas. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe todas as nações. Um bom feriado aí, um bom ano novo. Que Deus possa estar assim iluminando a vida de vocês e que venha abrir uma janela do céu com bênçãos taus sobre a tua vida. Que Deus abençoe.